em torno ali da Sargento Hermínio, entrando ali numa rua que eu esqueci qual é o nome, né? A CEMEC, ela é responsável pela fabricação de transformadores, tá? Infelizmente fechou. Aí vamos lá, continuando. Até então, tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, tá? Você pode observar, tá? Sou aluno tal, tô com dúvida aqui. Então, pessoal, quem vai determinar o primário é você, tá? Então, vamos nós. Injetei o valor de tensão no meu primário. O pessoal que... Pronto. Tem alguém que tem alguma pergunta? Professor, Diga lá. então o enrolamento primário é a fonte, né? E o secundário é a carga? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Pode ser cantor, né? Professor, então, na prática, o enrolamento primário recebe... Ele recebe a média tensão e transforma ela em baixa que sai no secundário. É basicamente isso? Depende do transformador. Por exemplo, aquele transformador que nós temos aqui fora, né? Que eu não sei se é de 75. É um grupo A, né? Esse transformador de distribuição, ele recebe média tensão de 3,8, né? E sai baixa tensão. Então, eu não vou levar muito em consideração se é média tensão, se é alta tensão, tá? Eu levo em consideração que a fonte vai ser o circuito primário e a carga vai ser o circuito secundário. Simplesmente isso. Tá certo? Tá, ok. Obrigada. Tá tranquilo, tá? Desculpa aí, porque eu vi a observação aqui no chat, aí eu fico explicando, tá? Mas qualquer dúvida pode entrar com áudio sem problema nenhum, tá? Beleza. Ok, obrigada. Tá. Quais são as partes do transformador? As principais, né? Porque o transformador ele é baseado em várias partes. Principalmente nessa nossa disciplina, que é voltada para a subestação, a nossa segunda parte de transformadores, eu vou falar sobre os dispositivos de proteção dos transformadores, tá? Nessa nossa primeira parte, eu vou explicar sobre as principais partes, aquela que qualquer transformador, seja transformador de distribuição ou transformador num sistema de transmissão, ele tem, tá? As partes principais de um transformador são o núcleo, então todo transformador tem o seu núcleo, os enrolamentos, que são as bobinas, tá? Em um circuito de um transformador monofásico, eu tenho uma bobina para o circuito primário e eu tenho uma bobina para o circuito secundário. Para um transformador trifásico, eu vou ter o mesmo processo, com a diferença que eu vou modificar a quantidade de bobinas, tá? Se eu estou trabalhando com um circuito trifásico, um transformador trifásico, eu vou ter 3 bobinas para um circuito primário, eu vou ter 3 bobinas para um circuito secundário. Beleza? Nós temos o tanque também, que é bastante importante, eu vou explicar um pouquinho sobre o tanque. As buchas, que elas também são de suma importância, e o radiador. Tá? Então, vou falar sobre esses 5 componentes de um transformador, seja ele monofásico ou um transformador trifásico. Falando primeiro do núcleo, esse núcleo ele é constituído por um material ferromagnético, tá bom? Ele contém como composição o silício, né? Ele vai proporcionar características de magnetização. Só fazer essa observação sobre esse núcleo aqui. O núcleo a ser utilizado, ele tem que ser laminado, tá? Por que esse núcleo tem que ser laminado? Ele poderia ser uma chapa de ferro, um bloco de ferro. Ele, de certa forma, poderia, mas ia haver uma quantidade de perdas enorme, tá? Esse material utilizado é o silício, tá? O silício ele é de certa forma, um semicondutor que é utilizado muito na eletrônica, tá bom? A função desse núcleo vai ser concentrar esse campo magnético para uma dada corrente e orientar o campo. Então, em um transformador, vamos voltar lá, um transformador trifásico. Transformador trifásico, eu vou ter um conjunto com 3 núcleos. Deixa eu só voltar a imagem aqui, olha, pronto. Aqui é o núcleo de um transformador trifásico, tá? Pela imagem, deve ser aquele transformador de distribuição que a gente encontra na rua, tá? Então, eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui um núcleo, 2, 3.
As bobinas, elas vão ficar alojadas justamente aqui dentro desse núcleo, tá? Tranquilo? Voltando aqui, só observando de novo aqui a parte do núcleo de ferro. Então, a ideia de eu ter um núcleo laminado é justamente para obter um melhor aproveitamento de energia. É por isso que eles são fatiados assim em vários pedaços, tá bom? Então, é o chamado efeito Joule. Então, a redução dessas perdas ela vai ser justamente em função disso. Eu vou utilizar várias chapazinhas. No processo de fabricação, elas são fatiadas e são laminadas, né? Essas lâminas elas são postas empilhadas uma a outra, elas vão sofrer uma pressagem, um parafuso. Aqui, ó, conforme vocês estão vendo aqui, é um parafuso de um ponto a outro desse ferro pressando. A construção de um transformador, ela não tem nada de tão sofisticado. Se você pegar um transformador da década de 60, um transformador de hoje, praticamente nada foi modificado. Lógico, eu vou ter algum outro dispositivo um pouco mais avançado de proteção, mas a parte grosseira de construção de um transformador ela é basicamente a mesma, tá? Então, ela vai ser um processo, digamos, quase que artesanal. O técnico ele vai empilhar essa quantidade de lâminas, vai imprensar, tá? Eu vou ter parafuso, vergalhão com parafuso aqui, vou imprensar e eu vou ter as bobinas alojadas dentro desse núcleo, tá bom? As bobinas tanto do primário quanto a bobina do secundário. Conforme vocês estão vendo aqui nessa figura, pronto. Eu tenho aqui várias chapas de aço silício, tá? E dentro dessa chapa eu vou ter o conjunto dessas bobinas. Nesse caso aqui, são 6 bobinas para um transformador trifásico. Eu vou ter 3 bobinas para o enrolamento primário e vou ter 3 bobinas para o enrolamento secundário, tá? Então, essas bobinas elas podem ser tanto de cobre como pode ser de alumínio, tá? Então, ultimamente o que a gente tem encontrado são transformadores com fios de alumínio, tá? Elas são esmaltadas, ou seja, elas são cobertas com esmalte, tá? Como se fosse um tipo de verniz sintético. E esse verniz nada mais é do que um isolante, tá? A bobina é uma das peças principais de um transformador, tá bom? A combinação do fechamento desse transformador, eu quero ainda falar hoje, tá? Existem 2 tipos de fechamento utilizados para transformadores. Mas eu vou deixar mais na frente eu faço a explicação para vocês. Beleza? O tanque, tá? O tanque, ele vai servir como invólucro da parte ativa e de recipiente do líquido isolante. Muitos transformadores utilizados, tá? Muitos transformadores desses que são utilizados, eles são transformadores a óleo, tá? Então, o que eu tenho dentro de um transformador como esse? Eu tenho madeira, eu tenho papel, tá? Eu tenho bobina. Então, são partes, são as partes que compõem o transformador. E esse tanque, tá? Por essa imagem que vocês estão vendo aqui, olha, essas partezinhas aqui, olha, desse transformador, nós chamamos de radiador, tá? Eu vou explicar sobre o radiador daqui a pouco. E, logicamente, há uma diferença muito grande entre o transformador utilizado, né, num sistema de distribuição e o transformador pautado em uma subestação de 69 ou de 500 kV ou 230 kV, tá? Primeiro, pelo tamanho, que ele é bem maior, e porque os radiadores utilizados no modelo para subestação, ele tem um motor ventilador, que é um motor trifásico, e na ponta do eixo eu tenho uma hélice, tá? Uma hélice grande, e através de um comando elétrico, ele vai direcionar o vento justamente para o radiador. Tá tranquilo? Deixa eu ver uma outra observação acerca do tanque. Deixa eu ver aqui. Esse tanque tem que ser de chapa de aço, tá? E elas são, nós falamos tecnicamente que são laminadas a quente. Esse tipo de trabalho que é feito no tanque, tá bom? Existe uma norma para isso também, tá?
tudo que você for trabalhar relacionado à eletricidade, tem que trabalhar com norma, tá? A norma que trabalha com tanque de transformador, se eu não me engano, é a NBR 6650, tá? A NBR 6650, ela trata justamente de tanques voltados para transformadores. A Aline está perguntando, as perdas de energia se devem, em parte, ao núcleo, exatamente, tanto ao núcleo quanto à bobina, né? Próxima aula eu quero falar sobre essas perdas. Para transformadores, nós costumamos falar sobre perdas no cobre, né? Que são perdas na bobina, e perdas no ferro, que são as perdas no núcleo, tá? São dois tipos de perdas que nós temos em transformadores. A ideia é tentar reduzir ao máximo essa perda. Como é que eu faço para reduzir a quantidade de perdas em um transformador? Primeiro, pelo produto, no momento de sua construção. O material aplicado, ele vai interferir, sim, na quantidade de perdas, tá? Se o fabricante ele vai colocar um aço silício de uma qualidade bem superior, a quantidade de perda vai ser menor. Se o fio utilizado para a construção da bobina tem uma qualidade melhor, logicamente também isso vai interferir na perda, tá bom? Beleza? As perdas, aqueles transformadores verdes evitam as perdas devido ao óleo? Não, aí eu vou explicar sobre o tipo de óleo utilizado para esse transformador, tá bom? Que são óleos vegetais. A bucha, pessoal, a bucha nada mais é do que o dispositivo que vai permitir a passagem do condutor. Deixa eu só voltar a imagem aqui. Pronto. Olha, nós estamos vendo aqui 3 buchas, né? Eu tenho bucha tanto para o circuito primário quanto para o circuito secundário. O circuito secundário está por detrás desse transformador. A bucha nada mais é do que a conexão da fonte, ou seja, o fio, o cabo que vai chegar aqui, tá? E a parte ativa, que é a parte interna. Então dentro do transformador, eu vou ter as bobinas, que vão estar conectadas aqui à bucha, e essa bucha, logicamente, é de porcelana, tá? Ou seja, é um material isolante, tá? Ele é um material isolante. E eu não vou ter nenhuma conexão da parte ativa com o tanque. Ou seja, essa parte aqui, ela é instalada no tanque e vai estar totalmente isolada a parte ativa da parte da fonte. Então, essa bucha, qual o problema que ela pode trazer com o tempo? Às vezes, pessoal, esse transformador a óleo, dependendo da situação, existe um selo, tá? Um selo isolante que ele separa essa parte da bucha da parte ativa, internamente no tanque. O que pode acontecer? Esse selo, com o tempo ele se desgaste, pode acontecer de haver um pequeno vazamento do óleo para essa parte aqui da bucha, tá? Isso é um defeito que, inclusive, eu já me deparei uma vez. E qual seria a solução para isso? Primeiramente, desligar o transformador, retirar a bucha e fazer a troca desse selo. Tá bom? As partes constituintes da bucha são o corpo isolante, que ela é de porcelana, que é essa parte aqui, conforme vocês estão vendo. O condutor passante, tá? Que ele é de cobre ou de latão. O terminal de latão ou de bronze, e a vedação, que é a vedação que eu falei para vocês, né? Que ele é um tipo de borracha, um papelão hidráulico, tá? Pessoal, faltam 4 minutos, tá? Vou só avisando para vocês que se a conexão cair, vocês voltam pelo mesmo link, tá bom? Vamos falar do radiador. Todo o calor que é gerado na parte ativa, ele se propaga através do óleo. O que acontece? O óleo, ele quando ele esquenta, ele ganha volume, tá? Então, quando ele vai ganhar volume, qual o processo do funcionamento do óleo, tá? Eu vou explicar sobre o óleo, mas para a gente ganhar tempo, só um instante aqui. O que acontece? O óleo ele vai ganhar volume, tá? Porque ele esquentou, tá? O óleo ele vai esquentar com o funcionamento do transformador. E a circulação do óleo vai ser da seguinte forma. Esse óleo ele vai passar justamente
por essas aletas, tá? Nós chamamos de radiador. E qual vai ser o papel desse radiador? Vai ser simplesmente tentar reduzir a temperatura desse óleo. Porque imagina, eu tenho uma quantidade X de óleo aqui nesse tanque. Aí o que vai acontecer? Quando ele ganhar volume, ele vai circular através dessas aletas. Quando for circular através dessas aletas, o óleo que saiu daqui, que se encontra nessa parte aqui do radiador, logicamente vai descer com a temperatura menor. E vai haver sempre essa circulação. Eu não tenho nenhum meio de tentar reduzir a temperatura do óleo nesse tipo de transformador. Então, a única maneira que eu tenho como fazer isso é justamente através desses radiadores. O transformador voltado para a subestação, ele também tem radiadores. Só que como são transformadores de um porte maior, o que acontece? Eu vou ter um motor trifásico, com a ponta do eixo acoplada a uma ventoinha, que vai ventilar, porque só o radiador não vai ser suficiente para tentar reduzir o calor gerado pelo óleo, tá? Tranquilo? Então, o papel do radiador vai ser simplesmente isso, troca de calor. As elevações de temperatura do óleo do enrolamento são normalizadas e devem ser limitadas para evitar deterioração do isolamento do papel e do óleo. O que acontece? Eu vou explicar sobre o óleo, a conexão já vai cair, tá? Eu vou explicar sobre o óleo. O óleo, quando ele é novo instalado em um transformador, qualquer transformador ele é transparente. Como dentro do transformador eu tenho papel, eu tenho madeira, eu tenho ferro, o óleo ele vai se misturar com esses componentes e vai misturando com as propriedades desses outros componentes e começa a ganhar cor. Ele começa a ganhar coloração, tá? Eu vou explicar, quando a gente estiver conectar de novo, eu vou explicar mais uma vez sobre essa questão do óleo, mais especificamente. Então, nós paramos no radiador. Então o papel do radiador vai ser simplesmente esse, que é de realizar a troca de calor do óleo, tá? Então vai ser uma interação entre o óleo e esse componentezinho. Ele é cônico, tá? Ele é um componentezinho cônico. Um instante aqui. Então, por ele ser cônicozinho, ele vai passar por cada aletazinha dessa uma quantidade de óleo. O tipo de óleo que nós podemos, o tipo de transformadores, perdão, que nós podemos encontrar na linha de distribuição ou transmissão, qualquer tipo de subestação, eu posso encontrar ou transformador a óleo ou transformador a seco, tá? E hoje é silicone, né? Oi? E hoje é silicone, né? Já tem silicone também. Quem foi que perguntou? Não, Moisés, eu estou só relatando que hoje, substituindo o óleo, já tem silicone também. Exato. Na verdade, o a seco, né? O a seco, ele é um tipo de transformador voltado para esse modelo. Eu ainda tenho uma quantidade gigantesca de transformadores a óleo, tá? O transformador a seco vai fazer o mesmo papel do transformador a óleo. Mesmo papel, tá? A diferença vai se dar da construção, mas ele vai rebaixar o valor de pressão, ele vai levar o valor... Moisés, o professor, explica aí que eu não estou entendendo nada, não. Só um breve resumo sobre a óleo a seco que estava o senhor falando e o Moisés aí eu confundiu aqui. Moisés quer falar, Moisés? Não, era só um complemento que hoje, inclusive foi comprado agora para a empresa que eu trabalho recentemente, um transformador, que ao invés do óleo veio o silicone, substituindo o óleo. Só isso. Tá bom, eu devo falar isso lá na frente, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui duas figuras, né? Dois transformadores. Pronto, deixa só para a gente aproveitar a imagem. Eu tenho aqui, ó, 3 buchas do primário, que são essa parte de cima, e eu tenho 4 buchas do secundário. Para esse tipo de transformador, eu tenho essa primeira bucha, nós chamamos de X0, nós temos a segunda, X1, X2 e X3.
Esse primeiro, que é o primeiro à esquerda de vocês, à nossa esquerda, é o neutro, tá? É um neutro que é comum para todo mundo. Então, esse transformador, geralmente, você deve encontrar aí nas ruas da Grande Fortaleza. E essa primeira bucha é justamente o neutro que vai para sua casa. E eu tenho aqui na sequência 3 buchas, que são as 3 fases, tá? Então, cada residência recebe um neutro e uma fase. A outra residência, o neutro e a segunda fase. A outra residência, o neutro e a terceira fase. A outra residência, o neutro e a primeira fase, e assim por diante, tá bom? Então, todo mundo recebe o neutro juntamente com qualquer uma dessas fases. Quem vai definir a fase, no caso, vai ser a concessionária local. Todo transformador, ele possui um aquecimento muito alto, tá? Aquecimento é gerado pelo efeito Joule, conforme eu tinha dito para vocês, e as correntes parasitas que eu ainda vou explicar na próxima aula. Então, qual vai ser o papel do óleo no transformador? O papel do óleo no transformador vai ser tão simplesmente ajudar a resfriar. Então, o óleo, ele é um isolante e ele tem um papel refrigerante também, tá? O tipo de óleo, seja ele um óleo mineral, que é o tipo de óleo que é mais utilizado, tá? Ou óleo vegetal, que é um óleo que está começando a ganhar destaque, ele vai ter o mesmo papel. A diferença se vai dar pelo tipo de material, né? De que ele é composto, mas o óleo ele vai ter essa mesma função, tá? Esse resfriamento ocorre com a troca de calor entre o óleo e o ambiente. Então, qual é o óleo que eu vou utilizar? O óleo utilizado em transformadores é um óleo mineral à base de petróleo. Os tipos de óleo utilizado em um transformador é um óleo chamado parafínico e um óleo chamado naftênico, tá? Antigamente, né, para os mais antigos, um tipo de óleo que era utilizado em transformadores era um óleo chamado ascarel. Não sei se o Moisés já chegou a trabalhar com esse óleo. Já, Moisés? Pode acusar para mim? Está me ouvindo, Moisés? Desculpa, porque os cachorros latindo aqui, eu não quis ligar o microfone. Não trabalhei não, viu? Pronto. É um tipo de óleo, ele é bem mais antigo, né? Esse tipo de óleo, por que ele não é mais comercializado? Porque esse tipo de óleo não é mais utilizado em transformador. Porque foi chegada à conclusão que esse óleo ele era cancerígeno, né? Então, teve que ser retirado do mercado, tá? Então, os tipos de óleo mais utilizados em transformadores são o tipo parafínico, tá? E o tipo naftênico. Todos esses 2 tipos de óleo, tanto parafínico quanto naftênico, são um hidrocarboneto fóssil. Hidrocarboneto fóssil é petróleo, né? Então, ele é oriundo do petróleo, tá? Ele é um óleo mineral, tá? Ele é um óleo transparente, tá? Quando ele é utilizado primeiramente em um transformador, ele é transparente. Então, ele é limpo. Logicamente, é isolante, certo? Não poderia ser condutor, logicamente, porque haveria um acidente entre os transformadores, né? E falar nisso, eu tenho um vídeo aqui de um transformador explodindo, eu vou já colocar para vocês. O óleo utilizado em transformadores especiais, transformadores mais caros, são o óleo vegetal. Aquele transformador verde que eu mostrei nos primeiros slides, por que aquele transformador é verde? É simplesmente só para deixar um padrão, né? É como se fosse, entre aspas, uma preocupação com a natureza, assim por diante, tá? Então, são utilizados óleo de girassol, né? Óleo de mamona, que são tipos diferenciados de óleo, mas vai fazer o mesmo papel, tá? Do que um óleo mineral. Com o passar do tempo, devido ao aquecimento desse óleo, e esse aquecimento misturado com a madeira, misturado com o núcleo, né, que ele é de aço silício, misturado com a bobina, ele vai começando a ganhar cor. Então, um óleo novo ele é transparente, mas ele vai começando a ficar amarelado, vai ficando
um tom avermelhado. E, periodicamente, o que é para acontecer? A subestação, né, a parte da chefia da subestação, vai contratar uma empresa. Essa empresa vai fazer um trabalho de análise desse óleo, tá? São geralmente utilizados duas análises desse óleo, né? Vai um técnico, o técnico vai retirar uma garrafinha, tá? Uma garrafinha esterilizada, vai retirar uma amostra desse óleo, vai levar para um laboratório e vai fazer um teste desse óleo, né? Nós chamamos de teste físico-químico e teste cromatográfico. São dois tipos de teste utilizados em óleo, tá? Por que eu vou precisar fazer esse teste? Porque eu preciso verificar as condições desse óleo, tá? Esse óleo vai ser isolante, mas devido à sujeira, né, com o passar do tempo, se não for verificado isso, ele pode gerar um curto-circuito dentro do próprio transformador, tá? Então, periodicamente eu preciso fazer esse teste. Regiões litorâneas, beira de praia, questão de maresia, né? A incidência desse teste tem que ser no período mais curto, tá? Devido justamente a isso. Questão da salinidade, né? Ele acabar afetando nas propriedades desse óleo, tá bom? Também existe óleos isolantes de origem vegetal, conforme eu falei para vocês, fabricado a partir de soja, de girassol, né? Ele vai fazer o mesmo trabalho, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no vídeo que eu tenho. Acho que tem um vídeo aqui da transformador explodindo. Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui, peraí. Deixa eu primeiro mostrar para vocês como é feito mais ou menos a construção do transformador de distribuição. Eu tenho uma animaçãozinha aqui bacana, tá? Vou mostrar para vocês, depois eu mostro o transformador explodindo. Vou voltar aqui. Estão conseguindo ver a imagem do transformador? Tranquilo? Conseguindo ver? Está muito alto. Eu vejo, eu consigo ver. Pronto. Dá para ver, mas tá a imagem muito grande. Não, eu parei, é um vídeo. Eu só parei, só para ver se vocês estavam verificando. Vou mostrar para vocês agora. Vou voltar aqui de novo, só para fazer uma observação. Pronto. Aqui é o tanque, tá? Essas aletas aqui. Oi? Vocês estão verificando? Tá conseguindo ver? Estou. Pronto, Deu certo, deu certo. aqui o tanque. Professor. Oi? Não, deu certo, só dizendo que deu certo. Pronto. Aqui são os radiadores, tá? Então essas peças aqui, elas são cônicas. Então, o óleo ela vai passar justamente por aqui e, logicamente, vai descer com a temperatura menor, tá? Base de ferro. Tá? Base de ferro. Essa basezinha aqui, olha, toda essa parte aqui são várias chapazinhas que são laminadas, tá bom? Só um instante aqui. Pronto, beleza. Continuando aqui. Então, eu tenho mais esse núcleo. Madeira. Aí eu tenho bobina primária, bobina secundária. Como vocês estão verificando, ó, são bobinas postas, tá? Uma sobre a outra. Ah, mas tem problema de gerar curto? Não tem, porque essa bobina ela é toda isolada, tá? Então não há problema algum com relação a isso. Feito isso, madeira de novo, fecho com o núcleo, fecho com a base de ferro. Aqui são as extremidades, né, da bobina, que são conectadas. O óleo. As buchas do secundário. Bucha do primário.
Observação. Essa tampinha que vocês estão vendo aqui, tá? Ela dá acesso ao que nós chamamos de TAP de derivação, tá? Ou seja, para esse transformador, digamos que eu tenho 13.8 entre fases aqui, tá? 3.800 volts. E na parte secundária eu tenho 380 volts entre fases e 220 volts entre fase neutra. Eu tenho como alterar a minha tensão no meu circuito primário? Tenho. Eu vou explicar depois. A derivação nada mais é do que uma chave, e essa bobina ela vai ser fatiada em alguns pedaços, né? Então, por exemplo, desse contato para esse, eu tenho uma tensão. Desse contato para esse, eu tenho um valor de tensão. A bobina completa é 3.800. De uma ponta para uma parte da bobina, eu tenho uma tensão menor, certo? Então, essa chavezinha vai ser permitida desde que você tire essa tampinha. Logicamente, o transformador está desenergizado e você vai realizar essa derivação. Tranquilo? Aí vamos lá. Vou mostrar aqui o transformadorzinho explodindo. É um transformador de 138 kV, tá? Ele explodiu porque gerou um curto-circuito. Vou mostrar para vocês aqui. Professor, Oi. existem N motivos porque um transformador explodir. Normalmente, mais comum, eles explodem por quê? Ou curto-circuito ou simplesmente o óleo. O óleo muito sujo. Exatamente, sujeira, né? Sujeira aí, logicamente, gera um ponto entre fases, né? Como as bobinas são todas imersas nesse óleo, então pode gerar justamente esse problema. Vocês estão conseguindo ver? O óleo baixo também pode ocasionar? O óleo baixo não, ele vai aquecer mais. Agora sim, uma observação até importante. Olha, uma observação até importante, já que você falou de nível de óleo baixo. O problema que pode acontecer é porque vai aquecer mais a bobina. E se aquecer muito a bobina, vamos entender que esse fio ele é esmaltado. Então, eu tenho que pensar o seguinte, se essa bobina chegar a uma temperatura muito alta, esse esmalte pode derreter. E se esse esmalte derreter, pode acontecer desse fio entrar em contato com outra bobina, entendeu? Entendi agora. Devido a esse aquecimento ser muito absurdo. Vamos lá. Já pensou se pedir um estagiário para ir apagar o fogo, hein? Colocar um estagiário com um extintor de incêndio para tentar apagar esse... Joga água. Joga água, mais que água. Deixa ser malvado, rapaz. Ainda bem que não foi muita coisa, não. Foi não, dá pra passar um frango. Nadinha. Eu acho que nesse caso aqui não tem parede de cortar fogo, que tem jeito, né? É o Rondes que anda com o extintor de incêndio no carro da Ena. Já foi. É o Ronilson, que não deu manutenção direito, explodiu. Certo? Vamos lá, continuando. A função do óleo do transformador é o quê? É isolar e resfriar. Simplesmente isso, tá? Então, o papel do óleo transformador é um papel isolante, papel de isolante e papel de resfriar. Simplesmente isso. Beleza. Transformador a óleo de distribuição estão sobre a NBR 5440. Conforme eu falei, tudo que for basear na eletricidade, tudo que se basear na eletricidade, existe uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, tá? Para transformador a óleo de distribuição, estão sob o comando da NBR 5440, enquanto o transformador a óleo de potência segue a 5380, que são normas voltadas justamente para isso. Transformador a seco, né? Transformador a seco, conforme eu falei para vocês, ele vai fazer o mesmo trabalho, tá? Com a diferença,
eu vou ter uma certa vantagem em relação ao seco, porque eu não vou ter óleo. Tá? Geralmente, em parques eólicos, uma vez que a tensão foi gerada, né, nas pás daquelas torres aerogeradores, vai chegar um valor de tensão e ao lado, geralmente, eu vou ter um transformador. E esse transformador ele vai conseguir elevar esse valor de tensão. Geralmente, esses transformadores usados nos parques eólicos, isso eu estou falando de transformador voltado individualmente, tá? Para cada aerogeradores. Geralmente são utilizados transformador a seco, tá? O que me faz pensar que se eu utilizo um transformador a seco na região litorânea, é porque eu já não vou ter o trabalho de me preocupar com relação a óleo, tá? Enquanto o transformador a seco, transformador a óleo, periodicamente eu vou ter que fazer esse trabalho, né, de análise do óleo, análise cromatográfica, análise físico-química. O transformador a seco eu já vou estar isento desse trabalho, tá? É um dispositivo que vai depender da refrigeração e isolação a óleo, ficando isento de manutenção do óleo. Quer dizer, é um trabalho a menos para mim, tá? Qual é a desvantagem do transformador a seco? Na verdade, eu não vejo nenhuma desvantagem. É um transformador até mais caro, né? Do que o transformador a óleo. Então, essa é a desvantagem. A única desvantagem que eu vejo é essa, questão de custo. Uhum. Ele se torna mais caro. Mas, fora isso, eu só vejo vantagem, tá? As bobinas, nesse caso, elas vão ser englobadas em resina. Então, ela vai ser impregnada a vácuo, né? Nós chamamos de resina epóxi. É uma resina tipo de poliéster. Tá? O isolamento dele é muito bom. Eu trabalhei com transformadores a seco no Rio Grande do Norte, para aerogeradores, lá em João Câmara e Macau. Tá? Então, geralmente nós utilizávamos para a construção lá junto com os aerogeradores, nós colocamos bastante esse tipo de transformadores. Então, uma grande vantagem que leva em relação, lógico, apesar de ser mais caro, mas a vantagem é justamente isso, que eu já não vou ter esse trabalho. Tá? Vamos falar de relação de transformação. Eu acredito que vocês devam ter visto essa parte de relação de transformação em máquinas. Tá? Eu vou dar uma explanada rápida acerca de relação de transformação, sendo que eu vou colocar aqui um exemplo, mas nós não vamos fazer, tá? Nenhum exercício baseado nisso. Talvez eu deva colocar algum exercício só para a questão de a gente relembrar, mas acredito que vocês já devem ter visto essa parte de relação de transformação, tá? Vamos lá. O que seria relação de transformação? É relação de transformação baseada em 3 grandezas, voltada para transformadores, tá? Como é que eu faço para determinar a tensão, número de espiras e corrente em um transformador? Essa figura está representada por um núcleo, ó, e eu tenho aqui uma bobina no circuito primário, e eu tenho aqui uma bobina no meu circuito secundário. Beleza. Você injetou uma tensão aqui no circuito primário, gerou um campo magnético, induziu o valor de tensão no meu circuito secundário. Esse N1 é relacionado ao número de espiras do primário, ou seja, a quantidade de volts no primário. O N2 é o número de espiras do meu secundário. Beleza. Eu vou ter uma corrente tanto no meu circuito primário, quanto eu vou ter uma corrente no meu circuito secundário. Vai haver uma relação de transformação entre a tensão do primário e do secundário, entre o número de espiras do primário e secundário e a corrente do primário e secundário também. O que a relação de transformação diz? Quanto maior for a quantidade de espiras, maior vai ser a tensão e menor vai ser a minha corrente. Então, quanto mais voltas você vai ter no transformador, você vai ter um valor maior também de tensão no meu circuito primário. Mas você vai ter uma corrente menor no circuito secundário, tá? Repetindo de novo. Quanto maior for o número de espiras, maior é o valor da minha tensão e menor o valor da minha corrente. Então, a corrente é a única que é inversamente proporcional, tá? Quanto maior for o valor da tensão, é porque eu tenho uma quantidade de espiras também maior, tá? Esse alfa representa a relação de transformação. Então, tensão do primário pela tensão do secundário vai ser igual
número de espíritos do primário pelo número de espíritos do secundário, que vai ser igual à corrente do secundário pela do primário. Então, note que a corrente é a única que está contrária tanto ao número de espíritos quanto contrária à tensão. Tranquilo? Então, esse V1 significa tensão aplicada no meu primário. Esse V2 significa tensão induzida no secundário, ou seja, a tensão foi transformada. Esse N1 significa número de espíritos do primário. N2, número de espíritos do secundário. I1, corrente do primário. E 2, a corrente do meu secundário. Beleza? Então, quanto maior for a quantidade de voltas dessa bobina, maior vai ser a quantidade de tensão. Então, são diretamente proporcionais. Tensão com o número de espíritos, mas inversamente proporcional com a corrente. Beleza. Uma observação. Se esse alfa, que é o resultado, se esse alfa ele for maior do que 1, ou seja, se o resultado for maior do que 1, eu vou dizer que esse transformador ele é um transformador abaixador. Se esse alfa for menor do que 1, eu vou dizer que esse transformador está sendo ligado com um elevador, ou seja, no meu ciclo de secundária a tensão está sendo maior. E se o alfa for igual a 1, eu vou dizer que esse transformador está sendo isolador. Eu vou citar só um exemplo aqui para clarear um pouquinho a mente de vocês. Tá? Um exemplo aqui simples. Eu vou deixar alguns exercícios prontos durante essa semana, tá? Baseado justamente nesse exemplo aqui. Mas vai ficar fácil para a gente entender. Em um transformador, cuja tensão no meu primário é de 125 volts, ou seja, eu apliquei 125 volts no circuito primário. A tensão no meu secundário está sendo de 25 volts. Número de espiras do meu secundário vai ser 120 espiras. E a corrente no meu primário está sendo de 24 amperes. Bom, de cara eu já estou sabendo que esse transformador é um transformador abaixador. Por quê? Eu coloquei 125 volts no meu primário, ele saiu 25 volts no meu lado secundário. Então, pronto, eu já sei de cara que é um transformador abaixador. Tá? Cálculo que se pede. Eu quero que você me diga a relação do transformador como abaixador, ou seja, o alfa sendo abaixador. Eu quero a relação do transformador como elevador, ou seja, eu quero o alfa elevador. Eu quero a corrente no meu secundário, ou seja, a corrente do secundário é a corrente I2. E eu quero o número de espiras do primário, ou seja, eu quero o N1. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Primeiramente, eu vou pegar todos aqueles dados da questão, ou seja, número de espiras do secundário, que é o N2, 120 espiras. A tensão do primário, V1, que é 125. Eu tenho a tensão do secundário V2, que é de 25 amperes. E eu tenho a corrente do primário de 24 amperes. O que eu quero calcular? Eu quero a relação do transformador sendo abaixador, ou seja, alfa abaixador. Eu quero o alfa elevador, ou seja, relação de transformação sendo elevador. Eu quero a corrente no meu secundário e eu quero o número de espiras no meu primário. Tá? Eu vou precisar dessa equaçãozinha para conseguir resolver. Vai ser fácil. Esse alfa está me dizendo que a tensão do primário pela tensão do secundário tem que ser a mesma coisa do que o número de espíritos do primário dividido pelo número de espíritos do secundário, que tem que ser a mesma coisa que a corrente do secundário pela corrente do primário. Tá? Como é que eu vou resolver? Bom, para que eu encontre primeiro o alfa, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer tanto regra de 3, como eu vou explicar de outra forma aqui que eu acho até mais simples. Para eu encontrar o alfa, vocês têm que concordar comigo que eu tenho que ter ou as duas tensões, tá? Ou os dois números de espiras, ou as duas correntes. Tá? Nesse caso, olha, para número de espiras não dá certo, porque eu só tenho N2, que é de 120 espiras, mas eu não tenho N1. Para a corrente também não dá, porque eu só tenho a corrente do primário de 24 amperes, eu não tenho a corrente secundária. Mas notem que eu tenho as duas tensões, olha, eu tenho a tensão de 125 volts do primário e a tensão de 25 volts do secundário. Sendo assim, eu posso utilizar justamente as tensões para encontrar o valor de alfa. Se eu tenho uma tensão de alfa, se eu tenho as tensões para encontrar o alfa, eu posso fazer da seguinte maneira. V1 é 125,
V2 é 25. Então, eu vou dividir o V1, que é 125 volts, por V2, que dá 25. Se eu dividir 120 por 25, eu vou ter como resultado 5. Pronto, já encontrei o alfa. Aí vamos lá, esse alfa vai ser abaixador ou esse alfa vai ser elevador? De cara eu já sei que esse alfa, que essa relação de transformação é abaixador, tá? Só que eu não vou me preocupar com isso. Por quê? Porque eu vou utilizar justamente esse alfa para encontrar os demais resultados, tá? É com esse alfa que eu vou fazer. Eu preciso encontrar o outro alfa, eu não vou me preocupar com isso agora também, porque eu vou utilizar esse alfa para encontrar o I2, que é a corrente do secundário, e eu vou precisar desse 5, que no caso é o alfa, né, que eu encontrei, para encontrar o N1. Bom? Lembrando que o alfa, que no caso foi o resultado que eu encontrei, é um valor adimensional. Valor adimensional, que a gente chama, ele não tem unidade. Então, não é 5 volts, 5 amperes, 5 espiras. É simplesmente só o valor, certo? Então, nós falamos que são valores adimensionais. Então, é simplesmente só o valor. Pronto, já encontrei 5, que é o valor de alfa. Sendo assim, olha, eu posso encontrar agora o número de espiras do primário, utilizando a mesma relação. Alfa é igual a N1 sobre N2. Como eu já sei que o alfa é 5, então eu vou começar a substituir. Eu vou colocar aqui 5. Esse N2 aqui, eu vou colocar de 120 e eu vou calcular o N1, tá? Foi o que eu fiz. Coloquei 5, sendo alfa. O N1 é o valor que eu quero e 120 é o valor do número de espira do secundário. Beleza. Opa, diga lá. Alguém falou? Pronto, continuando. Como eu já tenho o valor 5 aqui, eu já tenho o valor de 120 embaixo, essa parte de cima, que não é o valor que eu preciso, eu vou ter que passar para o outro lado. Como eu vou passar para o outro lado, ao invés de dividir, agora eu vou multiplicar. Então, eu vou multiplicar agora 5 vezes 120, tá? Passando para o outro lado, eu multipliquei 5 vezes 120, tive como resultado 600 espiras. Beleza? Então, pronto. Então, eu já encontrei o alfa, que era o valor de 5, tá? Eu encontrei o número de espiras do primário, cujo seu valor é de 600 espiras. Beleza. Próximo passo, eu vou encontrar agora a corrente do secundário, certo? Eu já sei que o alfa é 5, eu já sei que o I1 é 24 amperes, então falta eu encontrar agora o I2. Beleza? 5 é o valor de alfa, 24 é o I1, eu quero encontrar o I2. Da mesma forma, eu vou passar para o outro lado, multiplico 5 vezes 24 e obtive o valor de 120 amperes. Show? Beleza. Então, pronto. Qual o próximo passo? Já encontrei o alfa, já encontrei o I2, já encontrei o N1. O último passo vai ser encontrar o alfa elevador, certo?